Como toda segunda-feira já está na linha com a gente o professor Delfim Neto. Professor, bom dia. Eu já começo abrindo com essa expectativa que vem sendo corroborada, reiterada e reconfirmada de um crescimento maior da economia. Será que o pessoal está ficando muito eufórico ou tem razão e fundamento para essa revisão mais positiva, professor? Thaís, eu acho que... Primeiro, bom dia a você, bom dia a mesa e bom dia ao Brasil. Eu acho que há razões para a gente acreditar nisso. Eu acredito, pelo menos, pelos números de alta frequência que estão chegando a gente, eu até acredito o seguinte: quando você comparar o quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2018, ou seja, que você elimina a variação estacional, eu acho que você vai estar crescendo a 1,6, 1,7, muito parecido com isso. E isso, o processo continua, de forma que eu acho que há sim esperança de que você possa crescer 2,5% em 2020. O que não é uma coisa tão extraordinária, mas é seguramente a primeira vez nos últimos 4 ou 5 anos em que você vai ter um crescimento, digamos, de mais de 1% da renda do PIB per capita. Agora, professor, o ministro Paulo Guedes disse que é melhor que o crescimento vá avançando aos pouquinhos, mas baseado no investimento privado do que no investimento do setor público, que, aliás, nem tem dinheiro para fazer isso. O senhor vê esse movimento também? É um investimento privado quem está fazendo o país crescer e isso é melhor mesmo? Não, por enquanto é um investimento privado mesmo. Não existe a menor hipótese do governo federal, nem dos governos estaduais e municipais, de realmente ampliarem muito os seus investimentos. Basta ver o seguinte: os estados estão pedindo para distribuir os recursos do pré-sal para pagar 13º salário. Quer dizer, é um caso escandaloso, que isso pertence às gerações futuras. Na verdade, nós devemos estar fazendo um fundo para poder usar apenas o retorno do fundo. Nós estamos roubando as gerações futuras. Então é inútil esperar investimento financiado pelo Estado. Não pode ter, não vai ter. Só pode vir do setor privado. E está vindo lentamente, principalmente no setor de construções. Mas isso ainda não pegou, porque o setor de construção só pega quando entrar, na verdade, a execução de investimentos de infraestrutura, que estão sendo talvez iniciados, os que já iniciaram no governo Temer. Não tem muita coisa nova, infelizmente. Professor, Alô? Professor, fala, bom dia. Você está bem? Tudo bem? Professor, o Copom se reúne amanhã, né? Amanhã para definir a taxa de juros e tal. Há uma expectativa de redução da taxa Selic ali em 0,5 ponto percentual, né? Passando para 4,5. O senhor acha que é razoável essa expectativa ou não há necessidade de se cair ainda mais? Não, eu acho que é razoável e, na minha opinião, deve ser feito, porque, de qualquer forma, você precisa de uma política monetária um pouco mais larga, já que você não pode usar a política fiscal que está sendo extremamente apertada. De forma que eu veria até com bons olhos isso. Professor Delfim, a Rádio Bandeirantes fez um levantamento aí nesse fim de semana e constatou que o Natal desse ano vai ser o melhor em vendas para o comércio do Brasil desde 2013, né? Muita é a expectativa. O ticket médio também será maior nesse ano. Segundo o nosso levantamento aqui, o presente de Natal vai ter um ticket médio de R$125. O que explica isso, hein, professor? O que explica isso é que o governo soltou, na verdade, fundo de garantia, soltou algumas vantagens. Na verdade, ele usou os recursos de poupança privada que estavam estocados e entregou para a sociedade gastar, o que está correto. Eu acho que está dando realmente um pouco digamos, energia maior para consolidar o crescimento.
Deixa eu te perguntar uma coisa também, professor, sobre essa história aí da mudança da prisão em segunda instância. Tem uma proposta na Câmara que acaba com o recurso especial e extraordinário. E os governadores estão dizendo que os estados vão quebrar porque haverá execução de decisões aí de segunda instância que mexem com precatórios, que mexem com grana dos estados. O senhor acha que aí está o ponto para acabar com essa proposta? Não, deixa eu lhe dizer, esse negócio está muito confuso. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida de que o Supremo decidiu não é que não pode haver prisão. O Supremo decidiu é que no caso em que o juiz achar que é necessária a prisão, ele pode decretá-la. Porque há uma confusão enorme aí, inclusive de jacobinos, que acham que justiça é vingança. É preciso colocar o pingo nos i nesse processo. De qualquer forma, eu acho que os governadores têm razão. As mudanças que estão sendo propostas têm um alcance muito maior do que aquilo que está se esperando. E é bom analisar isso com cuidado, porque os estados e municípios já estão falidos. Sim, é claro que com a companhia da União, né? O senhor acha que o governo do governo federal deveria liberar esse dinheiro que os estados estão pedindo para pagar o 13º, professor? Eles passaram um ano aí, a maioria brigando contra vários pontos da reforma da Previdência, agora estão tendo que... O que eu acho é o seguinte, Thaís, na verdade é uma coisa inconsciência. Esse é um fundo, eu volto a insistir, em qualquer país civilizado, isso estaria sendo conduzido por um fundo e que no futuro você usaria a taxa de retorno desse fundo, aí sim, para financiar custeio, para financiar investimento, o que você quisesse. Agora, usar esses recursos que são passageiros, mas que pertencem a gerações futuras, para pagar 13º salário, é um escândalo. É uma esculhambação geral. Professor, uma boa semana então, hein? Uma boa semana para os senhores e para o Brasil.